Você já imaginou ter o destino da sua vida definido por um dote? Ou não poder se casar por amor? Esse é o ponto de partida do romance Senhora, escrito por José de Alencar e publicado pela primeira vez em 1875. Senhora se passa no Rio de Janeiro do século XIX e tem como protagonista Aurélia Camargo, uma jovem de origem humilde. Ela vive com a sua mãe, após perder seu pai e seu irmão. Um ponto interessante sobre a família e a origem da Aurélia é que, na verdade, o pai dela nunca pôde de fato se casar com sua mãe. Bem, eles eram casados, mas não era um casamento que o pai do pai da Aurélia, no caso, o seu avô, aprovava. Então, por muitos anos, o pai da Aurélia viveu um casamento com a mãe dela, sustentou a família, né? Então ele mandava dinheiro com frequência, mas eles não viviam juntos. Até que o seu avô aparece com uma moça pro pai dela se casar. E aquilo faz ele surtar. Então ele acaba morrendo, arruinado numa fazenda sozinho. E a partir daí começam as dificuldades de fato para a família da Aurélia. Ela também acaba perdendo seu irmão, por isso vive apenas ela e sua mãe. A mãe dela, preocupada de acabar morrendo e deixando a filha desamparada, começa a incentivar a Aurélia a ir para a janela, para ver se ela encontra algum pretendente. Vários pretendentes aparecem, mas a Aurélia acaba se apaixonando por um, Fernando Seixas, que também se apaixona por ela. O Fernando também é um jovem de origem humilde. Ele não tem muitas posses e se apaixona de verdade pela Aurélia. Só que ele sabe que aquele romance não ia trazer nenhum benefício social para ele. E naquela época existia um elemento que acabava contribuindo para a ascensão dos homens, que era o dote. Ele sabia que a Aurélia não tinha dote nenhum, afinal ela era pobre. Então, ele abandona a Aurélia e troca ela por Adelaide do Amaral, ou melhor, troca ela por um dote de 30 mil contos de réis. A Aurélia sofre muito por ter sido abandonada pelo Fernando. Nesse meio tempo, o Fernando está em viagem de trabalho, vai fazer uma viagem de trabalho. Mas ele já está ali em vias de se casar com a Adelaide do Amaral. E aí, acaba aparecendo a figura do avô da Aurélia, que ao descobrir que tem uma herdeira, uma neta, fica muito feliz e se aproxima dela. Nesse meio tempo, ele reconhece a Aurélia como sua herdeira e acaba morrendo. A mãe da Aurélia também morre, e aí ela fica aos cuidados de um tutor, o tio Lemos. Agora, a Aurélia está rica e poderosa, afinal ela herdou uma grande herança do seu avô. E ela decide se vingar do sofrimento que o Fernando causou nela. Então, ela começa a articular sua vingança. Primeiro, ela articula o casamento da Adelaide com o Dr. Torquato Ribeiro, que era o verdadeiro amor da Adelaide. Em seguida, ela pede para o seu tio para que vá conversar com o Fernando. O tio então vai e propõe para o Fernando que ele se case com uma moça por um dote de 100 mil contos de réis. Só que tem um detalhe ali. O Fernando não pode saber quem é a noiva. Ele deve aceitar sem saber quem é. O Fernando acaba aceitando. Isso parece um pouco óbvio, né? Afinal, 100 mil contos de réis, já que ele trocou a Aurélia por 30, agora ele tá numa super mega vantagem, não é mesmo? Agora a Aurélia é uma mulher rica, poderosa, e ela começa a aparecer nos bailes da sociedade, sempre deslumbrante, e atrai muitos pretendentes, muitos homens se interessam por ela, e ela se destaca por sua graciosidade, pela sua forma de se portar na sociedade. Chega então o momento em que Fernando descobre que sua noiva é, na verdade, a Aurélia. Ele fica feliz por isso, porque ele amava ela. Então, eles fazem uma cerimônia de casamento ali bem modesta, com poucos convidados, e tudo parece que tá indo muito bem, os dois estão felizes. Ah, e tem um detalhe que eu acabei esquecendo de não contar para vocês. O tio Lemos disse pro Fernando que a moça não sabia desse acordo. Ela não sabia desse acordo do dote de 100 mil contos de réis e tudo mais.
Tudo vai bem na cerimônia de casamento, tá todo mundo feliz ali curtindo. Imagina, uma festa de casamento, os noivos felizes, só que tudo tá prestes a mudar na noite de núpcias. E eu não vou trazer mais detalhes para você saber o que acontece nessa noite de núpcias extremamente marcante, talvez uma das noites de núpcias mais importantes da literatura mundial. Você vai ter que ler o livro. Senhora foi escrito num período de ascensão da burguesia, e ele é muito marcado por esses valores da época, como o dote e o casamento como uma forma de ascensão social. O Brasil também passava pela mudança entre império e república, e a tensão gerada por essa transição e as contradições da época também estão presentes na obra. O livro é de fato um retrato da sociedade brasileira da época, com as suas convenções sociais rígidas. O Alencar explora temas como o amor, a ambição, a vingança e principalmente a complexidade das relações humanas. O romance também traz reflexões sobre a condição feminina naquela sociedade e a busca por independência e realização pessoal. Esse período, entre 1870 e 1890, foi um período de grandes transformações na sociedade carioca. O Rio estava em busca de mudança, de modernização e todas essas necessidades, essa busca, esse anseio, essa ansiedade por se transformar, por se renovar e se modernizar, é refletido também na obra. José de Alencar nasceu no Ceará em 1829. Ele foi um advogado, político, escritor e jornalista brasileiro. Ele foi um dos principais representantes do romantismo brasileiro e um dos escritores mais importantes do século XIX. Ele, de fato, foi um autor que retratou o Brasil do século XIX, explorando temas como a vida no interior, a sociedade carioca, a cultura indígena e as contradições sociais da época. Alencar também foi deputado e ministro da Justiça durante o Império. Ele foi um político ativo e um dos grandes defensores da cultura nacional, em seus discursos e escritos. Ele deixou um legado significativo, com obras conhecidas por seu estilo envolvente, personagens marcantes e os retratos realistas da sociedade brasileira. Alencar é considerado um dos pioneiros no romance regionalista do Brasil. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 1877. Senhora foi escrito em formato de folhetim, no jornal O Diário, no Rio de Janeiro. A obra ganhou popularidade e foi um sucesso entre os leitores da época. Além disso, um dos aspectos interessantes de Senhora é a personagem, que é uma personagem feminina forte e determinada, a Aurélia. E eu não me aprofundei muito nisso enquanto eu estava contando a história, mas a Aurélia, ela é uma mulher que rompe um pouco com a lógica, né, daquilo que é proposto para mulheres no contexto em que ela vivia, no contexto daquela sociedade em que ela se encontrava. E esse é um aspecto muito marcante da obra. Outro aspecto marcante, e talvez um dos principais do livro, é a questão do dote. No Brasil, o dote era uma prática comum. O dote consistia em um conjunto de bens, normalmente dinheiro ou outros ativos, que a família da noiva fornecia no contrato matrimonial. O dote era entregue para o noivo como uma forma de contribuição financeira para o casal, para a família que está se iniciando ali. O dote, ele acabava significando um sinal de prestígio, de posição social ali, né? Então, existia até um certo mercado matrimonial, onde a noiva que possuía um dote melhor ou um dote maior era uma noiva mais cobiçada. E diante disso, gente, veja como é esquisito. As mulheres eram como se fossem mercadorias. E isso é um aspecto muito interessante e que é talvez o ponto principal do livro, a questão do dote. É o dote que faz com que o Fernando mude com relação a Aurélia, com que o curso da história, que ali começa como sendo uma história linda de amor, mude totalmente seu curso. E é através do dote que a Aurélia alcança sua vingança. É através desse poder econômico que ela passa a ter após herdar a sua herança que ela consegue se vingar. Ela usa o dote dela mesma na sua vingança. E isso é muito interessante. E o dote também contribuía para manter as desigualdades de gênero. Por quê?
Quando o noivo recebia o dote da família da noiva, aquele dinheiro passava aos cuidados dele. Ele é o responsável, ele é o dono do dinheiro. Mesmo que aquele tenha sido um bem fornecido pela família da noiva, ela não tem acesso àquele dinheiro. Então aqui a gente vê também o quanto a Aurélia foi meio que transgressora nesse sentido. Como essa personagem, ela foi disruptiva, porque ela era dona do dinheiro dela e ela usou o dote dela para comprar o Fernando. Senhora foi a minha primeira experiência com a literatura brasileira que eu me lembro. E logo ele se tornou um dos meus livros favoritos. Eu me encantei pela Aurélia, pela força, pela inteligência dela, e ela é uma das minhas heroínas favoritas da literatura. A escrita envolvente do José de Alencar e as críticas sociais contidas no livro fizeram com que Senhora fosse lido e estudado até hoje. Você já leu Senhora? Ou ficou com vontade de ler? Deixa aí nos comentários, eu vou adorar interagir com você. Ah, não se esquece de deixar seu like, hein? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Um beijo e até a próxima!